Olá, boa tarde. Nos 500 anos da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, a Fundação SPES vai promover uma reflexão sobre o impacto deste movimento em diversos aspectos da vida europeia. Já vamos conversar sobre esta iniciativa, é logo após os temas da atualidade que hoje destacamos. Os bispos portugueses apostam nos jovens. Na Assembleia Plenária foram eleitos os responsáveis da Presidência, Conselho Permanente e Comissões Episcopais. O Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, foi reeleito Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa durante a Assembleia Plenária que decorre até esta quinta-feira em Fátima. Uma Assembleia eletiva que deixa também ao Presidente da Conferência Episcopal um tema de eleição para o próximo triênio. Agora, para o próximo triênio, que está na agenda diretamente, é a juventude. Teremos um sino dos bispos, já estamos também a preparar a nível local, e que depois terá a sua fase romana, e depois também haverão indicações sobre a juventude. Portanto, se nós alinhamos com as próprias prioridades da Igreja no seu conjunto, como queremos certamente cooperar, agora a juventude está no primeiro plano. Dom António Marte, o Bispo de Leiria Fátima, foi reconduzido como Vice-Presidente para o triênio 2017-2020 e o Padre Manuel Barbosa como Secretário de uma organização que não é intermédia entre o Papa e as dioceses, mas de cooperação. É isso, sobretudo, a Conferência Episcopal, portanto, uma instância de cooperação entre os bispos das várias dioceses portuguesas, absolutamente paritários entre nós. Depois tem, enfim, um serviço de organização que é esse, que é não só a Presidência, mas também o Conselho Permanente, o Secretariado Permanente, que também é o porta-voz, como sabem. A organização da Conferência Episcopal Portuguesa foi também a votos. Foram eleitos os membros do Conselho Permanente, que reúne mensalmente e é agora constituído pelo Bispo de Viana, Dom Anacleto Oliveira, por Dom Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra, Dom José Ornelas, Bispo de Setúbal, Dom Antonino Dias, Bispo de Porto Alegre Castelo Branco e Dom José Cordeiro, Bispo de Bragança Miranda. Esta reunião do Episcopado elegeu também os presidentes das várias comissões episcopais que coordenam os diferentes setores da pastoral. A Comissão da Educação Cristã e Doutrina da Fé vai passar a ser presidida por Dom António Moiteiro, Bispo de Aveiro. Dom António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, é o novo presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana. Para o setor do laicado e família, foi eleito Dom Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa. Para o das vocações e ministérios, Dom António Augusto Azevedo, Bispo Auxiliar do Porto. Dom João Lavrador, Bispo da Diocese de Angra, assume a presidência da Comissão da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais no triênio 2017-2020. Do anterior triênio transitam como presidentes Dom José Cordeiro, Bispo de Bragança Miranda, na Comissão de Liturgia e Espiritualidade, e Dom Manuel Linda, Bispo das Forças Armadas e de Segurança, na Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização. Para o setor das comunicações sociais, onde Dom João Lavrador tem colaborado nas últimas décadas, o atual Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais afirma a necessidade de um projeto de comunicação para a Igreja Católica em Portugal. Um programa conjunto para a comunicação social da Igreja, no seu conjunto. Isso é um trabalho que ainda se tem que fazer, já está a ser iniciado, foi iniciado nestes anos anteriores e eu gostaria muito de dar continuidade porque a Igreja Portuguesa precisa, ou a Igreja em Portugal melhor, precisa de ter um projeto da própria Igreja de comunicação social. E eu diria que aí se irá integrar tudo, porque sem este projeto e sem ser bem assumido por todos os bispos de todas as dioceses, nós realmente teremos dificuldade em trabalhar com o afinco e com a resposta às necessidades que hoje temos a nível da comunicação social e dos outros âmbitos, porque seja na cultura ou seja nos bens culturais. Nesta Assembleia, Dom António Couto foi eleito delegado para as relações entre os bispos e os institutos de vida consagrada, Dom Jorge Ortiga, delegado do Episcopado Português na Comissão dos Episcopados da Comunidade Europeia, Dom Manuel Clemente, representante da Conferência Episcopal Portuguesa no Conselho das Conferências dos Bispos da Europa, assim como no Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa e no Pontifício Colégio Português. O novo responsável dos Carmelitas Descalços assume como grande preocupação a vivência e transmissão do carisma da Ordem. Reunidos em capítulo, os Carmelitas Descalços em Portugal elegeram o padre Pedro Ferreira como novo provincial. O responsável tem como grande preocupação a vivência e transmissão do carisma pelos sacerdotes e religiosos. A minha grande preocupação é que
as muitas atividades que nós historicamente fomos assumindo não nos sobrecarreguem, porque nós estamos a diminuir em número, não nos sobrecarreguem de forma a nós sentirmos limitada o exercício do nosso carisma. Os Carmelitas Descalços são uma ordem religiosa dedicada à oração e à contemplação. A sua pastoral nasce de uma vida que se destina a gerar mais vida em quem cultiva a vivência espiritual. É uma preocupação para este meu governo, que as pessoas se sintam felizes na sua vida comunitária, na sua vida de união com Deus e que possam transparecer, possam mostrar, sobretudo àqueles a quem a Igreja nos envia, nos retiros, nas pregações, nos mais diversos serviços, o testemunho da nossa união com Deus. Viana, Braga, Aveiro, Funchal, Fátima e Avessadas no Marco de Canaveses. Os Carmelitas Descalços têm 6 comunidades em Portugal e uma em Timor. Uma presença que também se faz nas novas tecnologias e redes sociais. Não vamos desperdiçar as enormes possibilidades que as novas tecnologias da comunicação nos oferecem. A minha questão é nós transmitirmos o quê? Já na oração propriamente dita, a celebração da liturgia das horas, da missa, aí já pode haver uma transmissão. Mas hoje, da maneira que se exige competência, perfeição, eu aí interrogo-me se nós temos de facto um grande contributo a prestar, porque o número vai diminuindo, tanto nos padres como nas irmãs de clausura, o número está a diminuir significativamente e nem sempre é possível encontrar aquelas celebrações ideais para se poderem transmitir. O provincial cessante desempenhou durante 6 anos esse serviço à família Carmelita Descalça. A abertura da missão em Timor, em colaboração com Espanha, foi uma das apostas, mas destacam-se outros aspectos importantes. Também se intensificou muito a relação interna entre estes 3 ramos da ordem, que são os seculares, as irmãs de vida contemplativa e os frades, os padres de vida ativa. Também, se quiser, foi outro aspecto importante, foi a aposta na pastoral juvenil e vocacional e, concretamente, na pastoral vocacional apostamos seriamente por criar algo que eu acho que tem um certo caráter inovador, que foi criar encontros, que nós intitulamos Rumos, encontros para ajudar os jovens a fazer discernimento vocacional para as 3 grandes vocações da Igreja: o casamento, a vida sacerdotal, a vida consagrada. O 13º capítulo provincial da Ordem dos Carmelitas Descalços em Portugal realizou-se no convento de Avessadas, Marco de Canaveses, na Diocese do Porto, e o padre Pedro Ferreira vai ser provincial pela 6ª vez. Confiar em Deus mesmo nos momentos mais difíceis, o desafio deixado pelo Papa na audiência geral desta semana. A esperança em Deus e na sua providência é a chave para a vida dos cristãos, mesmo nos momentos mais escuros do seu caminho. Esta foi a certeza deixada pelo Papa na audiência pública desta semana, que levou milhares de pessoas ao Vaticano. Queridos hermanos y hermanas, las palabras del Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar nos aseguran que nuestro Dios es un Dios cercano, que camina a nuestro lado. No es un Dios lejano e indiferente, sino lleno de amor y de ternura por cada hombre y mujer.
a diferencia de nosotros, hábiles en arruinar vínculos y derribar puentes, Dios permanece fiel, nunca nos deja solos, sino que camina siempre a nuestro lado, aun cuando nos olvidáramos de Él. En el camino de la vida nadie está solo, y para nosotros los cristianos esta certeza es aún más fuerte, pues las palabras de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos aseguran que Él nos cuida e nos acompanha sempre. Entre os peregrinos presentes na Praça de São Pedro estava um grupo de militares portugueses que vai ligar o Vaticano ao Santuário de Fátima de bicicleta, numa iniciativa inserida na visita do Papa Francisco à Cova da Iria, por ocasião do centenário das aparições. Saluto cordialmente gli alunni e insegnanti di Cacabello e Porto Alegre e i fedeli della parrocchia di Queluz della comunità Obra de Maria. Saluto anche i sindaci e i coordinatori della regione vinicola della Barraida, i ciclisti militari e civili e gli altri pellegrini di lingua portoghese. Grazie per la vostra presenza e soprattutto per le vostre preghiere. Alla Vergine Maria affido i vostri passi al servizio della crescita dei nostri fratelli e sorelle. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Agência.eclésia.pt é neste endereço que encontra os principais temas da atualidade na Igreja Católica. Agora, o nosso destaque para o ciclo de encontros em torno da influência da Reforma Protestante em diversos aspectos da vida europeia. Está connosco José Ferreira Gomes, presidente da Fundação SPES. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Ao que se deve então este ciclo de debates, de conferências? É um ciclo longo. O que é que vos levou então a reconhecer a pertinência de um tema destes? Celebramos este ano, no dia 31 de outubro, a fixação em Wittenberg das famosas 95 teses de Lutero. E isso foi um fenómeno que ultrapassou muito, seguramente, a expectativa do seu autor, e que influenciou a história europeia até hoje. Não só a história religiosa, não só a configuração religiosa da Europa, mas toda a história política, toda a história social da Europa. A Fundação SPES, como instituição criada por testamento de Dom António Ferreira Gomes, que pretendeu dotá-la com um objetivo, como ele diz, de fins educativos e culturais, e, sobretudo, voltada para a formação dos adultos que se queiram cristãos e, designadamente, dos estratos mais cultos e responsáveis da sociedade, a Fundação SPES quis associar-se a este evento e às preocupações que seguramente são múltiplas em ambientes académicos, em ambientes religiosos, nesta área, organizando um ciclo que procurou que trouxesse diversas perspectivas sobre este fenómeno, sobre o fenómeno original, a iniciativa de Martinho Lutero, mas também sobre o seu impacto ao longo dos séculos seguintes na história. Parece-lhe que houve influências claras e que esta afixação, esta data que referiu, trouxe implicações muito concretas para a vida dos europeus, posteriormente. Não é apenas uma questão religiosa. Não, ultrapassa muito a questão religiosa. A fixação de Lutero, seguramente que tinha muitas motivações, mas o facto em si, podemos dizer que era a fixação de temas para um seminário académico. Ele era professor na Universidade de Wittenberg e afixa no princípio do ano, em outubro, afixa temas que se propunham
que se propunha para uma discussão académica à volta de algo que vinha sendo discutido particularmente na Alemanha, no centro da Europa. Mas isso desencadeou uma série de processos que, para uns, são processos de renovação do cristianismo, para outros são um processo político que pode ser interpretado de diversas formas, mas a realidade é que, e a sobrevivência do processo e a sobrevivência do próprio Lutero, dependeu do apoio político que ele obteve na Alemanha. A Alemanha, na altura, era um complexo mapa de pequenos estados, governados por pequenos príncipes, alguns até por bispos, e o imperador, Carlos V, o nosso Carlos V, casado com a Isabel de Portugal, nosso espanhol, mas casado com a Isabel de Portugal, o Carlos V, como imperador da Alemanha, tinha um poder de supervisão muito limitado. E, ao desencadear o processo de reforma, um processo de reforma que tinha seguramente muito a ver com uma oposição a algumas práticas da Igreja em Roma, mas deu um poder que os príncipes alemães sentiram apelativo e por isso protegeram, e daí se desencadeou todo o movimento com todas as guerras religiosas que são conhecidas no século seguinte. Esta atitude de Martinho Lutero levou a uma cisão no cristianismo. No entanto, também a própria Igreja Católica estimulou a olhar a realidade presente naquela altura e o futuro com outro olhar também. Com certeza. Indiretamente é um processo de renovação interna também. Um processo de renovação, chamada Contra-Reforma, é um processo que hoje seguramente todos estamos de acordo, é um processo de purificação, ou se quiserem um primeiro passo no sentido de purificação da Igreja Católica Romana, que é forçado, que é induzido pela dimensão que rapidamente atinge esse processo dito de reforma, originado por Martinho Lutero. Martinho Lutero, inicialmente, quereria seguramente reorientar as preocupações e as práticas da Igreja Católica. Não nasce como um processo cismático, como um processo de divisão. Vem a manifestar-se como a história é sempre caprichosa, e vem a desencadear, as teses de Lutero são em 1517, e vem a desencadear mais de um século de guerra religiosa, até que a Paz de Westfália é que finalmente estabelece a Europa como a conhecemos hoje. A Europa como um conjunto de Estados-nação que, com períodos de guerra e de paz, mas que criam um novo entendimento do que é, e o nosso entendimento do que é hoje a Europa. Este ciclo de debates que se estende ao longo da primavera e princípio do verão, e começa já no próximo dia 2. Eles vão decorrer onde, em concreto? Quem vai falar? Que género de pessoas vamos ter nestes encontros? Muito obrigado. Vão decorrer na Torre da Marca, que é a sede da Fundação SPES, junto ao Palácio de Cristal, no Porto. Está aberta a todos os participantes e é constituído por uma sucessão de conferências nas noites de terça-feira. A primeira será no dia 2 de maio e o orador é o professor Francisco Ribeiro da Silva, professor jubilado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que vai criar o quadro histórico. Ele é um historiador e vai-nos definir o quadro histórico da pré-reforma, da reforma e o seu efeito na Europa. Que depois prossegue, na semana seguinte teremos Borges de Pinho, um professor na Universidade Católica em Lisboa, que nos vem, um homem do Porto, que nos vem trazer uma perspectiva do impacto teológico da reforma, dessa iniciativa de Lutero. A seguir temos Helena Vilaça, que é professora também na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que nos vem a trazer uma perspectiva sobre todo aquele período que foi o das guerras religiosas entre 1517 e 1648, com a Paz de Westfália. Seguir-se-ão mais intervenientes. Seguir-se-ão mais, seguindo com o impacto nas ideias, com uma preocupação
muito de um estudo, digamos, académico, do impacto cultural, social que teve a reforma, e na parte final, já no fim de junho, então chegámos a trazer-nos se quiserem, descer ao nosso território e ver qual foi o impacto da reforma em Portugal, que, como sabemos, foi historicamente limitado, por um lado pelo afastamento, por outro lado pelo controle real, quer em Portugal e em Espanha, que a coroa exercia sobre o pensamento e sobre a Igreja e sobre a evolução das ideias, mas vamos trazer alguns do que hoje são um componente importante do cristianismo em Portugal, os nossos irmãos separados, a trazerem a sua perspectiva do que é hoje e do que foi a história do desenvolvimento das igrejas em Portugal. E quem quiser participar, basta aparecer, é preciso inscrição prévia? Basta aparecer na Torre da Marca à noite de terça-feira às 9 horas e lá estaremos para este ciclo de reflexões, com a possibilidade de ouvirmos um pouco as ideias que nos traz o conferencista e de respondermos, de interatuarmos com esse conferencista. São um conjunto de excelentes académicos que nos vão apresentar diversas visões, desde a história até à arte, o impacto da reforma em todos estes aspectos da nossa vida, da vida europeia. Muito bem, nós continuaremos então a acompanhar estes encontros. Obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. 500 anos de reforma protestante e as suas implicações na vida europeia. Um tema para um ciclo de encontros que começam já no dia 2 de maio, na Torre da Marca, sede da Fundação SPES na cidade do Porto. Mesmo no final deste programa, recordo a edição rádio do programa Eclésia, que pode acompanhar mais logo na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.